Trump anuncia que a segunda fase da proposta de paz para a faixa de Gaza vai acontecer a partir de agora, com a criação do melhor comitê já reunido na história, segundo, claro, o Trump. Com figuras como o seu próprio genro, o Steve Witkoff, Marco Rubio e a polêmica figura do Tony Blair, principalmente pensando em intervenções no Oriente Médio, eu diria que isso pode gerar algumas discordâncias, até com o Comitê Tecnocrata Palestino, que foi criado palestino e árabe, e também as forças de segurança, comandada pelos Estados Unidos. Além disso, há outros problemas, como, por exemplo, será que isso configura a criação no futuro de um Estado palestino, que é de fato o objetivo dos árabes que ocupam a região? Vamos discutir aqui se o plano do Trump vai dar certo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nomad, maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você nesse momento de instabilidade global, até instabilidade política no Brasil, convenhamos, é ano eleitoral, e com dólar que eu julgo que está com baixo preço frente ao passado recente, por 5,36, 5,37, a possibilidade de ter as melhores taxas e ainda com meu cupom Ricardo15 comprar com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Baixa o aplicativo, tem vários benefícios gratuitos só de baixar o aplicativo, confere lá, tá? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Link na descrição, QR Code e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o Trump anunciou que a segunda fase do processo de paz para a faixa de Gaza começou. Depois de muita discussão, depois do atentado que aconteceu no dia 7 de outubro, a resposta de Israel, ferindo gravemente também princípios básicos dos direitos humanos, os países europeus pressionando, os países do sul global também pressionando, alguns países até aceitando a criação do Estado palestino em detrimento do que representa o Estado de Israel, nós tivemos o anúncio de um cessar-fogo que iam ter algumas fases até o futuro que a gente não sabe exatamente qual vai ser. Professor, por que você fala isso? O futuro não guarda a criação do Estado palestino? Não, segundo Benjamin Netanyahu, não. E isso não é coisa nem de primeiro-ministro. Isso é coisa do governo israelense, já que o próprio parlamento de Israel aprovou uma legislação que fala que é muito perigoso para a consolidação, para a soberania do Estado de Israel, a criação de um Estado palestino. Ou seja, percebam que não é só a figura do primeiro-ministro ou de alguns mais de uma direita mais ultra-ortodoxa, que aí sempre vai ser contra, claro, a criação do Estado palestino. Mas penso que é uma coisa mais do próprio governo, né? Pelo menos momentâneo aí, do Estado de Israel. Pois bem, a primeira fase estabeleceu-se um cessar-fogo, Israel se retirou de algumas posições e agora, segundo os Estados Unidos, como as coisas estão um pouco mais calmas, isso não é necessariamente verdade. Ontem mesmo Israel voltou a atacar a faixa de Gaza, alegando que o Hamas está descumprindo o cessar-fogo. E o Hamas alega a mesma coisa, alegando que Israel avança em algumas posições que não poderia, que arma milícias para desestabilizar o próprio Hamas. E isso seria motivo para um revide por parte do Hamas, ou seja, não está pacífico nada coisa, né? Mas em relação ao que já esteve no passado, realmente houve um aumento da pacificidade. Enfim, e agora vai começar essa segunda fase. O Trump anunciou a criação de alguns órgãos com seus representantes. O primeiro é a criação de um comitê tecnocrata, com representantes palestinos, inclusive a figura que vai liderar é o antigo membro, na verdade ainda faz parte, da ANP, Autoridade Nacional Palestina, e que já teve alguns cargos influentes nesse mesmo órgão, que desde o Acordo de Oslo, lá em 93, seria a espécie de representação político, partido político, que comandaria o futuro Estado palestino, que na prática nunca foi criado. Além disso, membros também da Turquia, membros do Catar, membros do Egito. Esses vão ser responsáveis para, depois desse momento de transição, segundo os Estados Unidos, liderarem a espécie de governo, comitê, que vai liderar a transição para, talvez, a faixa de Gaza ser o Estado palestino. A Cisjordânia, a gente não sabe, tá? Mas, pelo menos, a faixa de Gaza, talvez, ser o Estado palestino. Só que esse comitê, eu diria que ele vai ser, muito possivelmente, prestar como se fosse uma espécie de consultoria para saber quais são, de acordo com a população local e que entende mais os anseios regionais, as reais necessidades. Mas quem vai comandar de fato é o que o Trump chamou de Conselho da Paz da Faixa de Gaza, com figuras como Marco Rubio, figuras como o seu próprio genro, o genro do Trump. O Trump vai ser o grande líder, tá?
O Steve Witkoff, que é um dos grandes representantes até para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia e tal. E tal, o presidente do Banco Mundial também vai estar. E geopolítica é assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Vamos dar uma remendadinha aqui no vídeo. Enquanto eu gravava, saiu a informação que o Trump ele fez o convite para o Al-Sisi do Egito, para o Erdogan da Turquia, o Lula, né, Brasil, claro, Javier Milei da Argentina e também para o Catar, que eles integrem esse Conselho da Paz. Vale lembrar que Israel já anunciou que não foi consultado previamente, então ele mesmo, o Benjamin Netanyahu, né, garantiu, e os seus secretários, que vão querer ter uma conversa com o Marco Rubio para saber exatamente qual foi o critério estabelecido para saber quais países integrariam esse Conselho da Paz, até porque, convenhamos, são países que pensam muito diferente. O Mark Carney do Canadá também foi convidado, né? Então, o Brasil pensa de um jeito, a Argentina pensa de outro, o Canadá pensa de outro, a Turquia pensa de outro completamente diferente, a Turquia tem uma posição muito contrária a Israel. Então, não sei se esse conselho vai ter muita legitimidade frente aos palestinos e aparentemente nem a Israel mesmo. E talvez uma das figuras mais polêmicas, principalmente pensando no Oriente Médio, que é a figura do Tony Blair. Tony Blair, para quem não sabe, assim, tradicionalíssimo político do Reino Unido, que foi um dos responsáveis, junto com os Estados Unidos, pela intervenção americana no Iraque. Vale lembrar que a intervenção americana no Iraque, ela acontece depois do dia 11 de setembro de 2001, quando nós tivemos o Bush querendo dar uma resposta mundial e estabelecendo o que ele chamou de doutrina Bush, ou a guerra ao terror. Ou seja, ele dividiu o mundo em eixo do bem e eixo do mal, e os países que compusessem esse eixo do mal poderiam ser invadidos a qualquer momento. O Tony Blair, em conjunto com a inteligência britânica, o MI6, divulgou que o Saddam Hussein ele abrigava armas de destruição em massa no seu território e era obrigava o Ocidente a fazer algum tipo de intervenção. Quando as ações coordenadas dos Estados Unidos e do Reino Unido invadiram o território e perceberam que não tinha nenhuma arma de destruição em massa, o Tony Blair até. Galera, isso não sou eu falando, tá? Relatórios britânicos, por exemplo, alegaram que ele invadiu sem considerar todas as opções pacíficas e que não tinham armas de destruição em massa. Ele passou a ser, claro, muito criticado. Ele até falou mais recentemente agora que ele admite que sim, ele errou, né? Ele foi um pouco apressado, mas que com certeza o mundo hoje é um mundo melhor sem a presença do Saddam Hussein. Enfim, né? Alegações aí do Tony Blair. Então, claro que para você pensar em uma espécie de comitê que vai liderar questões muito importantes de Gaza, talvez a população árabe e a população palestina não se sinta tão confortável assim. Esse comitê, ele vai ter a responsabilidade, esse conselho, de fortalecer a capacidade de governança, muito possivelmente coordenando esse comitê tecnocrata palestino, vai estabelecer relações regionais, vai reconstruir o território, atrair investimentos, promover financiamento e mobilização de capital. Ou seja, vai comandar o território nesse período de transição. A questão é, de novo, nós estamos falando de uma série de representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido que vão, espero eu, né, ouvir as recomendações desse governo, desse comitê tecnocrata, que foram indicados pelos Estados Unidos também, ou por lideranças ocidentais, mas que pelo menos acho entendem um pouco mais a realidade regional. Será que isso vai ter legitimidade frente à população palestina local? Porque não é todo mundo que pensa desse jeito, né? Convenhamos que os Estados Unidos estão criando um órgão com representantes americanos, ouvindo palestinos indicados pelos Estados Unidos para saber exatamente quais serão as políticas públicas. A faixa de Gaza é um território super estratégico. Além de todas as questões religiosas e culturais que eu vou deixar de lado, mas são super importantes, a gente está falando de uma área que poderia ser o futuro Estado palestino. Galera, altíssima densidade urbana, hein? Altíssima densidade populacional. Tem belas praias, tem gás natural, tem a presença próximo do mar Mediterrâneo, numa região super estratégica, de disputas, inclusive, né, futuras ali entre Líbano e Israel, também próximo, né, das disputas de ilhas do Mediterrâneo entre Grécia e Turquia. Ou seja, estrategicamente, geopoliticamente, é uma região super importante e que pode gerar, sim, anseios internacionais. O Trump não tinha falado que ia fazer com que fosse um mega resort, por exemplo, a faixa de Gaza? Será que esse é o anseio da população local? Será que esse comitê tecnocrata vai conseguir ter legitimidade para também conseguir auxiliar as políticas públicas definidas pelos Estados Unidos? Então, o meu medo, e que eu acho que pode acabar acontecendo, é que a população local,
que deveria pensar, né, pô, a ONU recomenda isso, a autodeterminação dos povos não seja ouvida para a implementação das políticas públicas. Isso não quer dizer que eu defendo o Hamas, né, vamos ser um pouco mais complexos do que o 880, são coisas diferentes. Além disso, claro que tem que pensar na segurança local, e a gente sabe que os palestinos não aceitam a Israel comandando militarmente o território, então os Estados Unidos, por meio do Major-General dos Estados Unidos, criou a Força Internacional de Estabilização, que tem a função de estabelecer a segurança, manter a segurança regional e também criar uma nova força policial para dominar o território sem a presença, claro, do Hamas. Professor, e o Hamas aceita isso? Alega que sim. Eles aceitam abrir mão do governo e da sua força policial, desde que não tenha presença de Israel. E é aí que parte a próxima combinação. Por quê, né? Israel fala que só abre mão do território quando o Hamas estiver completamente desmantelado e houver, segundo o que Israel chama, a desradicalização do território de Gaza. O Hamas fala que só abre mão da luta armada quando o Israel sair completamente do território e não houver mais perigo à soberania dos palestinos que ocupam a região. Ou seja, se nenhum dos dois tomar o primeiro passo, nada vai acontecer. Percebe? Eu, de novo, hein? Fazer previsões aqui, previsões, tá? Claro que não tem como a gente prever o futuro, mas penso eu que não vai dar certo. Vão surgir movimentos palestinos reclamando que não estão sendo ouvidos na forma como vai ser conduzido esse novo Estado palestino e também reclamações em relação à presença militar ainda de Israel, que fala que só larga o território quando o Hamas também abandonar as suas posições. Então, muito possivelmente, com essas forças internacionais de estabilização liderada pelos Estados Unidos, a gente pode ter um contínuo ataque contra as forças do Hamas e a implementação de uma política pública que não respeite a autodeterminação do povo palestino. Além do que, como eu falei, não garante necessariamente a criação de um Estado palestino. E a Cisjordânia vai continuar da mesma maneira como é hoje, grande parte com controle político de Israel? São questões que ainda estão abertas. E você acha que esse Conselho de Paz vai dar certo? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.